E o candidato do PL à presidência, Flávio Bolsonaro, serviu um churrasco para jornalistas num comitê da campanha em Brasília. Flávio recebeu candidatos ao Senado para a gravação de vídeos de apoio que vão ser exibidos na propaganda eleitoral, no rádio e na TV. Uma das estratégias do PL neste ano é tentar eleger o maior número de senadores possível para formar uma bancada forte, alinhada aos partidos de direita na casa. Flávio afirmou que seus apoiadores cobram posição firme contra o que consideram excessos do Supremo Tribunal Federal. Nessa linha, Flávio voltou a criticar o ministro Alexandre de Moraes, que determinou busca e apreensão contra a suposta fonte de um jornalista do Maranhão que denunciou o uso de carros oficiais por familiares do também ministro do STF, Flávio Dino. De acordo com Flávio Bolsonaro, essa decisão ameaça o sigilo da fonte e a liberdade de imprensa. Pedro Venceslau está aqui comigo hoje, não no 360, onde a gente costuma se encontrar, agora aqui no Hora H, enquanto a Thaís Herédia segue em missão mais do que especial. Daqui a pouquinho você vai saber onde que ela está. Mas, Pedro, meu boa noite a você. Queria ouvir um pouco sobre os apoios de Flávio Bolsonaro. Se há ainda algumas dúvidas, divergências, ele tem tratado aí que montou uma capilaridade maior do que a que o próprio pai Jair Bolsonaro fez nas campanhas anteriores, tanto em 2018 nem se compara, mas mesmo em 2022 quanto presidente. Queria te ouvir um pouco a este respeito e do quanto esse gesto simbólico dele de reunir os seus candidatos ao Senado lá em Brasília demonstra também duas prioridades, essa capilaridade pelos estados e, claro, toda a questão que envolve o Senado e a possibilidade de impeachment de ministros do Supremo. Boa noite, Yuri. Boa noite a todos. De fato, o Flávio Bolsonaro adotou uma estratégia diferente do pai em 2022, uma estratégia mais pragmática, mais parecida com aquela que o Centrão ou que o próprio presidente Lula costuma utilizar. Em vez de lançar candidatos para marcar posição ou apostar no sobrenome Bolsonaro para que esses candidatos se projetem, ele em muitos estados optou por apoiar nomes de outras siglas ou usar a candidatura do Senado como palanque onde ele não tem candidato a governador. Isso porque o PL tem o maior fundo partidário do Brasil, quase 900 milhões de reais. Pela minha continha aqui, são 14 candidatos a governador do PL. Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Goiás, Paraíba, Paraná, enfim, eu não vou citar aqui todos os estados. E 33 candidatos ao Senado. Desses 33 candidatos ao Senado, algumas candidaturas são consideradas prioritárias. Mas o problema dessa estratégia do Flávio Bolsonaro é que ele ficou desguarnecido em alguns colégios eleitorais importantes. Não exatamente desguarnecido, mas ainda é uma incógnita se esses aliados vão apoiá-lo ou não e o quanto vão se empenhar na sua candidatura. Citando aqui alguns estados. Na Bahia, o candidato lá é o ACM Neto. O ACM Neto é um candidato do campo da direita, de oposição ao PT, mas está junto com o Ronaldo Caiado na disputa pela presidência da República. Não vai dar palanque para o Flávio Bolsonaro. No Ceará, o PL do Flávio apoia Ciro Gomes. Ciro Gomes já avisou que também não vai fazer campanha para o Flávio, portanto, ele vai ter o palanque do Senado para poder fazer campanha no Estado. Aliás, foi uma decisão controversa que desgastou a relação com a Michele Bolsonaro. Que defendia outro nome, né, que não o candidato que vai ser, que é o pai do deputado André Fernandes, o Alcides Fernandes. Alcides Fernandes, exatamente. E aí temos o caso emblemático de Minas Gerais, porque o Cleitinho voltou a ser o candidato a governador. Segundo o maior colégio eleitoral, é um colégio importantíssimo, mas o Cleitinho é uma incógnita também, porque o Cleitinho já apoiou, por exemplo, o fim da escala 6x1, mas é alinhado com agendas bolsonaristas, mas não deu nenhum sinal de que vai dar palanque para o Flávio. E aí, com isso, o PL vai ter o seu próprio palanque com o Flávio Roscoe lá em Minas Gerais, nessa questão toda, né? E aí, acho que vale também, né? Estou vendo na tarja aqui em São Paulo, claro, existe aliança com o Tarcísio de Freitas, né? Do Republicanos. E aí, você vai me ajudar a lembrar essa história, né, Pedro? Lá em 2022, o grande nome era o então presidente Jair Bolsonaro, pelo PL, e Tarcísio de Freitas estreando nas urnas pelo Republicanos. E, pela primeira vez, a Justiça Eleitoral tinha divulgado em quem as pessoas tinham digitado nos votos que foram anulados. E descobriu-se 500 mil de votos para o número de Jair Bolsonaro aqui no estado de São Paulo, ou seja, 500 mil eleitores que queriam votar no candidato Jair Bolsonaro ao governo estadual. Só que Tarcísio estava por um outro partido.
Será que este ano, né, o número forte vai ser o de Tarcísio, que é um governador bem avaliado, e é Flávio Bolsonaro? Claro que, como é o mesmo partido de Jair, vai ter a mesma força. Mas também é uma outra curiosidade para a gente ficar de olho. Acho que você lembra desse episódio ali, né? Não, agora é diferente, porque o Tarcísio naquela ocasião estava chegando em São Paulo, era um nome desconhecido, não tinha máquina na mão. Agora ele é um governador bem avaliado, lidera as pesquisas de intenção de voto, então já tem um número mais consolidado. A dúvida no PL é o quanto que ele vai se engajar de fato na campanha do Flávio. Por enquanto, tem cumprido esse papel, tem ajudado, mas nada indica, por exemplo, que o Flávio vai aparecer no horário eleitoral do Tarcísio. A lei eleitoral, a justiça eleitoral não proíbe, mas por enquanto a ideia é que não. Então ficaremos de olho e essa é uma das especialidades do Pedro Venceslau, antecipar as estratégias das campanhas. Muito obrigado por enquanto, meu caro.